Bem-vindos ao CamiCast, mais um episódio Tem Lugar na Mesa. E no episódio de hoje é algo assim, uma história linda, e eu tenho certeza que vai edificar muito sua vida, como edificou na minha. E essa história não pode parar só na minha vida ou somente na Lagoinha Cuiabá, que hoje também, Lagoinha em Várzea Grande. Com vocês, pastor Osvaldo e pastora Sônia. Amém, glória a Deus. Que bom, cara. Eu estou aqui com meu coração, né? Muito grato a Deus, né, por essa oportunidade que Deus, na verdade, abre para a gente, né? É uma alegria estar aqui mesmo. Eu, pastora Sônia, né? Pastora Sônia, estamos aqui vivendo algo novo, na verdade, né? Estamos aqui para compartilhar daquilo que Deus fez na nossa vida, nossa casa, nossa família. Amém. Eu tenho certeza, sim, que vai ser um tempo bom, vai ser um tempo glorioso, né? E vamos aí. Muito bom, que honra, viu? Poder ter vocês dois junto comigo. Amém. A honra é toda nossa. É uma Amém. alegria imensa estar aqui com vocês nessa tarde, compartilhando um pouco da nossa história, né? Uma história de dor, mas de fé e de muita perseverança no Senhor. Amém, gente. Olha, para quem não sabe, esse casal de pastores incríveis aqui que está na nossa mesa, já pega seu cafezinho, vamos junto. Vamos tomar um cafezinho, conversando um pouquinho com eles, entendendo um pouquinho da sua história, trajetória de vida, que eu falo que testemunho, ele edifica as nossas vidas. E se Jesus, ele pôde, se nós passamos por processos, e vencemos esses processos, é porque estamos no caminho certo. Então, se você tá aí do outro lado, tá nos assistindo nesse momento, nos escutando, se tá passando por um processo, vem escutar essa história de perto. Gente, é algo assim sobrenatural que Deus fez na vida deles. Para quem não sabe, a pastora Sônia e o pastor Osvaldo são pais, são os pais do nosso pastor sênior, né? Pastor Sim, Hugo, sim, da Lagoinha verdade. Cuiabá. É. E quando eu fui pensar, eu orando, Senhor, me coloca a pessoa, né? Para sentar na mesa, quem poderia estar comigo, sabe? De estar compartilhando esse tempo precioso. Sim. E aí eu falei, gente, eles, por que não? Porque Amém. são frutos de oração, assim. Ó, eu vou puxar pra pastora, pastor. Mas é porque, eu tô ali, eu tô na Lagoinha Cuiabá desde o início, né? Sim. Então, desde aquela primeira igreja, comecei, Uau, entendeu? uau. Então, assim, eu escutava os testemunhos e ficava, caramba, olha o que Deus fez na vida deles, olha o que Deus tá fazendo, né? Uhum. E hoje, para quem vê a Lagoinha Cuiabá, uma expansão grande, de muitos Sim, membros, né, para honra e glória do Senhor, não imagina o processo que vocês enfrentaram. exatamente. Ninguém Sim. imagina os bastidores, né? É. E até mesmo hoje, por que não? Nós É. passamos por, né, que a gente enfrenta todos os dias, né, pastor, pastora? Sim. Principalmente, Cami, quando a gente olha para a proporção que tá Lagoinha Cuiabá, né? Aí a gente às vezes imagina assim, né? Ah, começou tudo muito lindo, né? Mas assim, por trás de tudo isso, né, houve aí Uma um momento, história. uma história, uma renúncia, né? Um Isso. momento de renúncia mesmo. E é bom demais quando a gente tem essa oportunidade de compartilhar isso para abençoar também Amém. a vida de pessoas, né? Amém. Eu fiz a clínica da alma, né, que com as mulheres, e eu pude caminhar bem pertinho da pastora, assim, né, tinha as mentoras e tudo. E aí eu escutei, foi a primeira vez que eu escutei bem, assim, o testemunho dela. Falei, cara, meu Deus do céu, o que essa mulher... E, meu Deus, eu, diante de Deus, pastora, eu tô falando isso. Eu falei, cara, eu não sei se eu daria conta. De verdade. É. Sim. Eu abri meu coração mesmo, Muitos porque eu, dizem isso. Amém. é, porque acho que muitas mulheres passam por isso, Sim. certo? E já passaram por isso. E por isso eu falei, ela precisa compartilhar a história, né? Um pouquinho do seu testemunho. Mas Como... até hoje a gente vê isso, né? A gente Sim. ouve isso das pessoas, fala assim, será que eu conseguiria passar por isso? Só com Jesus, né? Só Só com Jesus. Se não Jesus. for ele, não tem jeito. Hoje eu me paro, hoje mesmo assim, relembrando tudo aquilo que eu vivi e passei, eu falei: "Meu Deus, será que eu teria força e fé daquela maneira que eu estava lá no passado?", Verdade. né. Eu acho que eu falei: "Ai, Senhor, acho que eu não teria", mas é É, algo que a gente foi carregado por Espírito Santo, amém. porque Deus ele conhecia o propósito que ele tinha sobre nós e através de nós. Amém. Né, Amém. quando o Senhor dizia para mim que eu seria mãe de multidões, eu falei: Amém. "Mas como assim eu ser mãe de multidão, sendo que eu tenho somente 2 filhos?". Eu estava Uau, pensando só na genética, né, olha e isso. o Espírito Santo estava trazendo uma nação para mim. Uau, forte isso, né? E assim, como que foi assim essa história, pastora, de ter encontrado Jesus? Nós sabemos que a senhora enfrentou, né, assim, com muita persistência, constância no seu processo
orando, né? Para quem Sim. não sabe, o pastor Oswaldo, ele enfrentou um vício, né? Sim. Como que... Conta um pouquinho pra gente, só Tá, pra... vou tentar resumir essa história, porque Fica à vontade, fica à vontade. é uma história bem longa, né? É uma Aham. história muito longa e muitas fases e etapas que a gente passou. Mas, assim, de início, foi quando eu me converti, eu converti através da pastora Jusilei. A pastora Jusilei foi a primeira pessoa que Jesus alcançou. A minha fa Maravilhosa. é. Pastora, amo a É. senhora. Então, toda a nossa família não conhecia o evangelho, não Uhum, conhecia Deus. Eu vim de uma seita religiosa, né, eu e o pastor uhum. Oswaldo. E quando a pastora Jusilei se converteu, ela começou a levar esse evangelho, esse amor para toda a nossa família. Amém. E eu fui uma das primeiras que aceitei. Resisti, resisti muito a não aceitar, até porque, como eu falei, eu já era de uma seita, né, e Sim. já a religião para mim era uma das coisas muito difícil para cumprir, mas não era nada sobre religião, era sobre ele, Sobre Amém. sobre Jesus. Jesus, né. Então, a partir daí, quando eu aceitei Jesus, quando eu fui alcançada por esse evangelho, Deus ele me liberou uma palavra, Amém. que eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém. Uau, uau. E essa palavra, ela ficou no meu coração, sabe. Uhum. E eu segurei essa palavra como uma âncora. Quem tem uma palavra tem tudo, né? Tem tudo. Exatamente. Quem tem uma palavra tem tudo. Hum. É, e eu peguei essa palavra sobre a Amém. minha vida como uma âncora, sabe. E todas as vezes que eu tentava desanimar, me desesperar, entrar em conflitos com os meus pensamentos, né, com as Uhum. minhas questões, com os meus medos, com as minhas insegurança, eu agarrava nessa palavra. Eu e Amém. minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Fácil não foi. Pensei em desistir, sim, pensei várias vezes em desistir, né, até porque tinha muitas vozes contrária para mim. "Desista, desista, Uhum. você não vai conseguir". Uhum. Mas o Espírito Santo, ele tinha uma voz que ecoava no meu coração, Amém. né, que eu precisava persistir, porque Deus, ele tinha um propósito na minha vida, na minha família. Amém. E eu continuava com fé, com força, lutando sobre todas aquelas dificuldades diárias que eu tinha, né. Uhum. Eu tinha muitos conflitos no meu interior, na minha mente, conflitos da religião, né, Uhum. conflitos no casamento, porque o pastor Oswaldo, ele tinha muitos vícios, vício do cigarro, vício da bebida, prostituição, sabe. Então Teve a que gente passar vê. pelo processo de libertação, né? Sim, ele vinha, assim, com muitas questões, assim, sabe, do mundo mesmo, né, Uhum. maus tratos comigo, com as crianças, muitas Uhum. necessidade, assim, de alimento mesmo dentro de casa, sabe. Então, aí eu me pegava nessas vozes, né, "Desista, separa, não vai dar certo". E quando eu sentava para falar: "Senhor, que promessa é essa que o Senhor tem para mim que nunca se cumpre?". Eu passei quase 13 anos esperando essa bênção chegar e ela não vinha, Uau. né. Foram anos, tempos assim, e eu falei e toda vez que eu pensava em desistir, pensava em separar, mudar a minha história, né, o Espírito Santo, ele me convencia que não, eu tenho planos e projeto para você. Amém. Então eu deixava que essa voz, essa palavra, ela me fortalecia, ela me dava coragem, ela me dava força, ela se Uhum. tornava real na minha casa, ela se tornava como um milagre, sabe, diário e constante, combustível para me lutar para minha vida, sabe. Amém. Eu encontrava pessoas na rua, falava: "Meu Deus, Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Deus tem um projeto lindo na sua vida, na sua Amém. família". Falei: "Meu Deus, que promessa é essa que nunca se cumpre?", Uhum. sabe. Mas, assim, esses conflitos era direto, mas eu cria.
Amém. Eu cria, sabe, na palavra de Deus que ele podia mudar o meu cativeiro, Amém. né, ele podia mudar a minha história. Nós tivemos, assim, muitos anos de muita briga mesmo, assim, sabe, muita escassez na nossa vida. Meu Deus, como foi difícil, mas em todos os momentos o Senhor me segurou pela mão e me fez forte, e não deixou eu desistir, não deixou Amém. eu paralisar. E pastora Joel também pode me ajudar nisso, né, pastora? Eu Eu acho. fico, na verdade, Cami, eu fico assim olhando, né? Nós, tem hora Uhum. que eu e a pastora Sônia, às vezes a gente senta em casa e a gente começa, sabe, refletir, né? Tudo que passou, Tudo que né? passou e onde a gente chegou, Uhum. né? Tudo por conta de quê? Tudo por conta de uma palavra. Ela tinha uma palavra naquele momento tão difícil nas nossas vidas, né? Eu vivendo numa cegueira espiritual que Uhum. eu não conseguia enxergar nada, na verdade, né? Tudo que eu queria era viver os prazeres, né? Da carne. Da carne, os prazeres do mundo. Uhum. É isso que eu estava focado, é isso que eu queria viver. Sim. E quando eu via ela ali, sabe, às vezes orando, chorando, e eu falava assim, meu Deus, sabe, às vezes quando passava tudo, e às vezes quando eu estava sóbrio, eu estava bem, eu Uhum. começava a refletir, sabe, o que eu estava fazendo, né? E Uhum. eu olhando para ela e vendo a perseverança dela. Só que o mundo natural, ele falava mais forte do que o espiritual, né? Uhum. Mas a gente sempre, às vezes, quando nós estamos conversando, assim, aí ela fala assim, amor, tinha hora que eu dava vontade de desistir de tudo, sabe? E eu falo assim para ela, assim, glória a Deus que você não desistiu. Amém, Jesus. Glória a Deus que Deus, sabe, te empoderava, que Deus, Amém. sabe, eu sempre testemunho, né? Quando eu tô, não sei se eu já falei isso lá em Lagoinha, Cuiabá, mas eu chegava, às vezes, alcoolizado, Meu né, Deus. tonto, e eu deitava ali no chão. E ao contrário de muitas mulheres, né, que pega aí a mala do marido, as roupas do marido e joga fora, ela não. Ela chegava lá em mim, deitado no chão, Orava. e ela chegava e falava assim: Satanás, você vai tirar a mão de cima do meu marido. Meu Você vai Deus. tirar as mãos de cima do meu esposo, porque ele é um pastor, ele é um Uau, profeta, ele é um O homem de poder da Deus, palavra, da né? oração, né? sim. A palavra que ela sempre carregava, entendeu? Sempre eu gosto de dizer muito que existe um profeta dentro de É nós. isso. Então, assim, a gente precisa profetizar, a gente Uhum. precisa crer. Ela sempre acreditou em meio às dificuldades, Aos em meio às caos. lutas. Sim. Ela sempre acreditou e sempre profetizou na minha vida, sabe? Amém. E glória a Jesus, Deus me alcançou. E como Se é você tem assim? uma palavra, você tem Tudo. tudo. É isso. E a Exatamente. gente precisa acreditar na palavra de Deus como uma âncora, sabe? Porque a Amém. palavra ela transforma, sabe? A palavra ela traz milagres sobre a sua Amém. vida, ela traz à existência as coisas que não existem sobre a sua vida. É isso. Muitas vezes nós lemos a Bíblia, lemos os versículos, mas acha que aquilo vai ser tão longe para Uhum. acontecer, Hum. mas nós temos que crer. Amém. Crer com toda a nossa força, crer com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento que vai acontecer. Amém. Vai acontecer. Amém. Às vezes o tempo não é nosso. Exato. É. Às vezes não, o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Uhum. Ele vai fazer. Ele Amém. vai completar a boa obra em mim e em você, né? Hoje a Amém. gente discipula muitos casais hoje que tá se separando por coisas tão pouca, tão Uhum. banal, Uhum. né? Que preço que é esse que você tem sobre o casamento, Sim. né? Deus, ele formou a família com tanto carinho, com tanto amor. Ele viu a necessidade que o homem precisa de uma mulher forte do lado dele, Sim. né? Amém. Então, e a gente às vezes estão trocando, sabe? Esse papel, né? Esse papel, essa aliança, né, que nós temos Sim. com o nosso esposo, por causa de uma briga, de um ciúme, Uhum. de algo tão pequeno, né, deixando que o casamento seja algo descartável. Uhum. E assim, é muito forte tudo isso, né? Eu sempre falei e falo constantemente, até para as pessoas que convivem sempre, né? Uhum.
O poder da palavra é muito forte, mas a adoração Sim. é mais forte ainda. É. É sobre isso. Então, assim, a palavra ela tem um poder de abençoar e também de amaldiçoar. Então, por isso que a gente tem que tomar Sim. cuidado o que a gente profere, né? O que a gente É, fala. O sim, que É a gente. decreto, né? As Exato. palavras que a gente são. libera, elas são decreto no mundo natural, Natural. entendeu? Exatamente. E assim, pastor, uma pergunta pro senhor agora, assim, como que hoje o senhor consegue identificar a raiz que você chegou ao ponto de se perder, tanto no cigarro, no álcool? Tem alguma coisa que o senhor consegue identificar? Assim, como que chegou nesse processo de... Porque fala assim, é uma fuga, né? Sim. É. Então, assim, eu passei por isso na minha infância. Meu pai, ele também tinha, né? A Sim. fuga dele era bebida. E, enfim, eu presenciei muita coisa na minha infância que eu falo que tem coisas que eu tenho que tomar cuidado. Algumas coisas que eu até comentei com vocês antes, que eu vigio, sabe? Pra falar, opa, calma aí, isso daí tá vindo reflexo lá de trás, calma aí, né? Respiro. Uhum. E eu procuro no Espírito Santo todos os dias, Sim. né? Como conduzir tudo isso, Entendi. certo? Uhum. Então, assim, eu lembro, eu falo que. E eu falo que muita gente passa por isso também. Mas eu lembro perfeitamente, quando eu era criança, eu correndo, porque a gente morava numa casa que era em cima das pedras, né? Uhum. Então eu corria debaixo da casa e ficava escondido no porão. Uau. Você Meu acredita? Deus. Chorando, porque eu via muita briga do meu pai e da minha mãe. Meu pai chegava é, embriagado, Alcoolizado. entendeu? Entendi. Então, assim, e eu vejo que passa, eu sei que isso é um testemunho, sabe? Graças a Sim. Deus, meu pai não bebe, sabe? Foi transformado assim. Mas eu sei que existem pessoas que passam por isso. Sim. E é tão forte isso, sabe, pastor e pastora? Sim. Porque, querendo ou não, isso era eu quando eu era criança, certo? E se eu estiver falando alguma coisa demais, pode me corrigir, viu? Não, pode falar, fica à Não é vontade. Fica à verdade. vontade, né? Porque eu acho assim que quando eu vivia tudo isso, certo? E eu fui crescendo com o tempo, né? A gente vai se desenvolvendo. Sim, Então, assim, até na adolescência a gente tem a criação formada, né? De identidade, de tudo. exatamente. Então, é tão forte isso. Então, o processo do pai e a mãe acompanhar um filho, Uhum. nesse período é essencial, sabe? O caráter, Sim. tudo reflete, né? Tudo reflete. Nos nossos filhos. E, enfim, e aí nisso, passando por tudo isso, depois de adulta, eu falei, gente, vou estudar, vou atrás para ver o que tá acontecendo comigo. Sabe? Eu falei, vou estudar. Ah, E eu gosto de ler, né? Então, eu comecei a procurar livros, comecei a procurar artigos científicos. Sabe? Que doida. ó, Mas é verdade. Eu fui atrás da medicina, fui na psicologia, aí fui na teologia. E fui atrás para me tentar saber o que estava acontecendo, a raiz de rejeição que eu uhum, tinha, que eu não Uhum. sabia. sim. Meu Né? Deus. Muito forte isso. É, E eu entendi que era uma raiz de rejeição por conta disso. meu Deus. É. Entendeu? Com coisas que Sim. quando meu pai e minha mãe, né, eu era criança e passei por isso, e que refletiu Sim. em mim. Então, quando eu fui crescendo, fui amadurecendo, eu fui entendendo. Hoje eu entendo perfeitamente quando a pessoa senta do meu lado e começa a conversar, eu já entendi o diagnóstico. É verdade. Verdade. Sim. Se é a raiz de rejeição, se é a falta de paternidade, É. entendeu? Então eu entendi que eu precisava ir na Camila lá atrás, liberar o Lá na perdão, origem, né? liberar o perdão pro meu pai. Uau. É muito É, forte isso. é É. forte. Porque através o que refletia, porque hoje vejo mulheres que às vezes, pastores, que buscam em homens uma falta na paternidade, Sim, É. que não tinha dentro de casa. verdade. Uhum. Eu passei por isso. Eu queria preencher algo dentro de mim. Então, quando na minha adolescência, eu aceitei Jesus, depois eu me distanciei, certo? Então, aí onde que Uau. eu tentava procurar, aí Deus foi me levando lá atrás, na minha infância, para me Uau. entender onde que eu precisava perdoar. Era algo que era da minha infância. Então, assim, o Senhor que passou, né, e Aham. atende muitas pessoas com relação a isso, certo? O que o Senhor pode nos falar em relação a isso? Na verdade, Camila, no meu caso, eu vejo duas origens aí quando isso acontece, às vezes na vida de alguém, Uhum. né? Às vezes pode ser isso na paternidade, uma falta de paternidade, né? É, pode ser, às vezes, em relacionamentos ou influência. Uhum. A influência também faz muito isso. Verdade. Porque no meu caso, meus pais, eles eu nunca vi o meu pai brigar na vida. Eu nunca vi meu pai alcoolizado. Uau. Nunca vi meu pai fumando e ele fumava, sabe? Eu nunca vi isso. Uhum. E eu, na verdade, eu vivi a minha infância desde pequeno mesmo, na verdade, de Uhum. criança até os meus 22 anos, quando eu casei com a pastora Sônia. A gente, como ela disse, a gente servia uma religião Uhum. que não tinha nada a ver com o cristianismo, né?
na verdade, eles pregam contra o cristianismo. E eu cresci com essa resistência de ser, por exemplo, um cristão, de ser um Uhum. crente, ser uma pessoa, um homem de Deus, correto? Então, só que quando eu saí de lá, eu fui influenciado com pessoas que eram viciadas no álcool, viciadas na prostituição, na Meu Deus. imoralidade, pessoas que eram viciadas em drogas, né? Uhum. Assim, para a glória de Jesus, eu não tive esse problema com drogas. Mas eu creio que a bebida é uma droga, qualquer vício, né, Sim. é realmente uma droga. Então, assim, a origem de tudo isso foi influência. E é uma assim, que eu alerto sempre aquelas pessoas que eu aconselho Uhum. para a gente ter esse cuidado com quem você está Anda, se né? relacionando, está conversando, está, não é verdade? Por quê? Porque a influência, ela nos leva a caminho Exato. que às vezes vai gerar fruto em nossas vidas, assim que não vai trazer nenhum resultado benéfico para nós. Exato. Correto? Então eu entrei nessa daí com uma amizade nas empresas, e daí eu fui cada vez mais piorando, né? A própria Bíblia fala que um abismo ele atrai outro abismo, né? Sim. Então assim, chegou um ponto na minha vida assim que eu já estava acabo de tirar a vida, na verdade, Meu porque Deus. eu não conseguia ser essa pessoa que a pastora Sônia queria que eu fosse. Uhum. Eu não conseguia ser esse homem, esse pai, é verdade, que meus Forte filhos isso. precisavam, que a minha família precisava. Tava preso, né? Exatamente. Eu não conseguia isso. Uhum. Quando eu estava sóbrio, eu era uma pessoa totalmente diferente. Uhum. Agora, quando eu ingeria qualquer tipo de álcool, qualquer quantidade de álcool, eu já Transformava. já me transformava, entendeu? E aí, e assim, eu vivi 12 anos da minha vida nessa situação. E isso é forte, porque assim, voltando lá atrás, no meu caso, pastor, o meu avô, pai do meu pai, ele enfrentava vício disso. Aí, Hum. Então, meu pai na época, no ele, na seu, verdade, ele foi seguindo o que o meu avô É, fazia. exatamente. Entende? a Isso é muito tal da forte, né? maldição hereditária, né? Exato. No seu caso foi genético, né? Você trouxe, Uhum. né? A conversão do meu irmão, você sabia? Que o meu irmão aceitou Jesus porque ele quase bateu. Ele foi para um carnaval, começou a beber horrores com os amigos, se Uhum. transformava também. Olha como que é. Meu O diabo é tão Deus. sujo, né? É. E ele andava com os amigos que faziam engenharia na época, né? Hum. Isso é o testemunho dele. Falando um pouquinho. Uhum. E aí ele, na briga entre eles, eram super grudados, né? Eles eram, acho que 4 ou 5 pessoas, assim, meninos, né? E eles brigaram, usando droga, bebida, cachaça. Meu O meu irmão se Deus. transformou, e o menino caiu, eles começaram a brigar. Uma coisa besta, não sei, não lembro, ele vai saber melhor do que eu. Mas eles começaram a brigar e o meu irmão, ele ficou tão transtornado que ele chutava a cabeça do menino. Meu Meu Deus. Deus. E o detalhe, o menino é filho de juiz. Jesus. Juiz ou promotor, isso aí. Você acredita? E aí Deus, ele teve que fez um rebuliço, mas ele usou Uhum. disso a testemunho para puxar o meu irmão para ele. E meu irmão se converteu, se rendeu, sabe? Foi assim, graças a Deus. Glória ao Senhor, tudo. É. Amém. Mas você vê Mas como que é forte você isso, né? estava falando para o pastor sobre as travas, né? Isso. Como que acontece? Por que acontece isso? Você perguntou para ele. Por que acontece isso de os filhos herdar, ter essa sequela daquilo que os pais passaram, né? Uhum. É inevitável que os filhos não recebam essa carga, né? Uhum. Porque é algo muito forte. Uma criança, ela não tem a estabilidade de um adulto, né? E a minha maior preocupação era isso, as Uhum. sequelas que podia acontecer com meus filhos. Uau. É por isso que a minha força de orar, de interceder, de mudar a minha história, sabe? Ela vinha de Deus com certeza, mas Amém. também pelos meus filhos. Amém. Porque eu entendia e via claramente ali no meu lar que, como Deus falava, na palavra dele, eu e minha Nós casa servimos. serviremos ao Senhor. Amém. Sabe? E aí eu entendia isso, até porque eu sou pedagoga, né? Amém. E estudava sobre isso, e eu via o tanto que as cargas negativas dentro de um lar, de um casamento, eles
realmente recai sobre os filhos, Sim. né? Querendo ou não, por mais que você quer proteger, e muitos casamentos, eles se desfaz, as mulheres não aguentam essa sobrecarga e Uhum. acaba separando para poder proteger o filho. O Verdade. filho não vê aquela situação, aquelas lutas, né, que eles estão enfrentando ali, então prefere, eu vou separar, que pelo menos meu filho não vê essa situação. Uhum. Mas só que eles estão mudando a situação, ou a dificuldade, o problema, de um lado para o outro. Porque também a separação é uma outra sobrecarga, Outra uma outra consequência, né? sequência, outra sequela na vida do seu filho. Exato, exato. Né? Então, assim, a minha maior preocupação era isso, Uhum. que essa sobrecarga, essas travas podia acontecer na vida dos meus filhos. E aconteceu. Porém, Deus é aquele que sara nossas feridas. Amém. Ele faz a ferida e ele mesmo liga. Amém. Entendeu? Então, hoje, lógico que quando o pastor Hugo, ele muito novo no ministério, né? Sim. Deus se chamou ele desde o berço, ele, a Soriane. Amém. Então, por ele não entender, né, esse romper que veio sobre a nossa vida do ministério, da Uhum. Lagoinha em si, né? Ele teve essas crises, né? Que achava que era falta de paternidade, que era isso, que era aquilo, mas eram travas que vinham lá da infância. Mas graças a Deus, ele veio trazendo restauração e eu sempre Amém. orando para isso, sabe? E ele teve com acompanhamento. Hoje, graças a Deus, ele é curado disso. E o Amém. engraçado, Camer, assim, que eu mesmo sem um conhecimento, eu mesmo sem, né, sem entender Que essa tá questão, acontecendo? de todas essas coisas que poderiam acontecer com os meus filhos, Sim. eu sentia isso. Porque eu tentava mudar, mas eu não tinha força. Olha que coisa. Eu Eu tentava, imagino. sabe? Eu tentava porque eu estava vendo o sofrimento deles. Eu imagino. Né? Sofrimento assim É. que fala, meu Deus do Porque céu, acho eu que, não consigo. acho que já falamos, né? O que um pai não quer? Ele quer o melhor para a Exatamente. mulher, para os seus filhos, ele quer o melhor. Meu pai mesmo, ele dá a vida por nós, para mim e pro meu irmão. Exatamente, E ele fala, filha, eu dou a vida por você e pro meu irmão. Engraçado, eu vou contar algo aqui, não sei se você já ouviu eu falar É. isso sobre. Assim, eu ficava tão preocupado, sabe, com eles, Aham. mas eu sem força para mudar, né? Eu cheguei de pedir um dia, mesmo sem conhecer a Deus. Uhum. Olha só, as pessoas que vão assistir esse podcast, eles vão falar assim, cara, mas que pastor doido esse. Conta! Você acredita que eu cheguei ao ponto de chegar e falar assim, Deus, arruma um homem de verdade para minha esposa. Sério? Eu Uau. tô te falando. Eu E cheguei glória a desse. Deus que ele fez. Olha isso. Então Uau. eu falei assim, não, arruma um homem, porque eu não consigo criar meus filhos. Meu Deus. Ela não merece o que ela está passando. Ela não merece sofrimento, os meus filhos não merecem sofrimento. Sabe? Quando eu chegava em casa, o Hugo ia esconder debaixo das mesas, assim, entendeu? Com medo já de acontecer alguma coisa. Uhum. E quando eu estava bom, né, que eu não estava alcoolizado, eu começava a bater aquele remorso, sabe? Aquele arrependimento de tudo que eu fazia. E eu falei literalmente, falei, Deus, arruma uma pessoa para cuidar dos meus filhos, para cuidar da minha esposa, entendeu? E isso é tão forte que eu pedi assim, Deus mesmo sem eu, né, mesmo sem eu, Na sua eu ter esse ignorância, né? entendimento, na minha ignorância, Deus, ele literalmente me atendeu. Ele arrumou um homem para minha esposa. Eu nasci de novo e me entregou para ela. Amém! Glória a Deus! Glória a Deus, é menos sobre mal, né? isso, né? Glória E a eu Deus. vejo também, assim, agora, pessoas que passam por isso, né, pastor? Homens, mulheres também, que às Sim. vezes o refúgio é na bebida, na droga, assim. Falo que vou repetir uma coisa que eu falei lá no outro episódio. Todo excesso é uma falta. Então, não é? Exatamente. Então, a pessoa busca toda aquela. Exatamente. Tudo que é demais faz mal. É. Né? Tudo que é demais. A gente precisa procurar esse equilíbrio, só o Espírito Santo que nos conduz. Imagina uma pessoa que não conhece, não tem entendimento. Como que ela vai saber? É. Tá entendendo? É difícil, não estamos aqui para Meu Deus julgar. do céu. Deus livre, Sim. entendeu? Mas, Sim. pelo contrário, tipo, as pessoas que passam isso, o meu coração de querer ajudar, né? Pelo menos, vem cá, deixa eu Mas, é assim, é forte isso. Sim, mas o interessante é quando você consegue se livrar de tudo isso, aí você vê um horizonte, Uhum. você é algo diferente, você fala assim, meu Deus, o que eu vivia e o que eu estou vivendo hoje?
Aí você só tem aquele sentimento de gratidão a Deus. É isso. É. É Meu Deus do isso. céu. Glória a Mas Deus. eu falo assim que o inimigo, ele quer nos calar. O inimigo, ele quer nos paralisar. O inimigo, ele não quer que você vença o mal, que É. você vença as suas dificuldades. Sim. O inimigo quer que você sempre fique no escuro, escondido, sabe? E muitas mulheres hoje, ela tem medo, sei lá, algo assim, receio de ir atrás de uma pessoa que vamos dizer assim, pastores, liderança, para falar a situação, Sim. correr atrás de Pedir ajuda, intercessor, né? pedir Pedir ajuda, ajuda. Pedir exatamente, ajuda. essa é a palavra. Pedir ajuda para Uhum. orar, para interceder para sua casa. Uhum. Olha, Cami, eu não tinha vergonha. Uhum. Eu Tanto é também que não, quando o graças a pastor, Deus. quando o pastor Oswaldo aceitou Jesus, toda a igreja, ela chorou comigo porque viu que eu pedia a oração. Sabe, eu contava meu testemunho para a igreja, os pastores. Uma Uhum. vez eu estava assim tão desesperada, eu peguei e fui na igreja, morava longe da igreja, né, não tinha carro. Eu peguei uma bicicleta e fui 10 horas da manhã atrás do meu pastor, porque eu estava numa situação que eu estava a ponto de, sabe, jogar a toalha e desistir de tudo aquilo, né. E como te falei, era muitas vozes para desistência, né. Sim. Aí eu cheguei lá, falei: "Pastor, eu preciso falar com o senhor". "Ah, eu já sei da sua situação". Ele me tratou com tanta frieza, mas tudo era propósito de Deus me moldando e me forjando a ser forte, a ser confiante nele e não em Amém. homens. Amém. Aí eu pedi para ele: "Pastor, eu preciso de uma oração, meu marido está assim, assim, assim". Ele falou assim: "Olha, eu já sei sua situação, você vai para casa, faz um propósito de Hebreus 11, 7 dias, ora esse versículo todos os dias e Deus vai trazer resposta para você, vai te ensinar a ter fé, esperar o Olha momento isso. de Deus". Uau. E ele orou uma oração tão fria e rápida, acho que ele estava coisa para atender também, né. E eu fui embora chorando, assim, sabe, com meu coração, falei: "Meu Deus, não era isso que eu queria ouvir", sabe. Eu queria uma palavra animadora, queria que ele falasse algo que enchesse, o meu ânimo, né. E fui para casa, mas eu obedeci. Amém. Obedeci, fiz a campanha 7 vezes lendo Hebreus 7 e Deus me ensinou o poder da fé, Amém. o poder da fé. Glória a Que Deus. sem fé é impossível agradar a Deus. É Sem isso. fé é como se eu não creio no projeto maravilhoso que Deus me deu, que é o meu lar, Sim. como que eu posso crer em Deus? Uhum. Deus, ele acredita em mim e em você, né. Amém. Então nós precisamos acreditar no projeto de Deus. Amém. Sobre isso. Acreditar naquilo que ele vai fazer e Amém. confiar. E Amém. hoje eu posso falei: "Meu Deus, como isso me forjou, como isso me ensinou". Igual azeitona, né, vai espremendo, virando azeite. Mas é verdade. Maravilhoso. E assim, vendo hoje o pastor Hugo, né, e a pastora Pastora Bianca. aham, assim, o que eles estão vivendo em Cristo, sabe, é É, muito lindo, sabe. Eu falo que são sim, frutos de renúncia e obediência, sabe. Ninguém imagina o que que eles passam, assim, nos bastidores. Só o Meu sim, Senhor Deus. sabe, sim, só, Meu Deus. né, só só Deus. é, exatamente. E a gente tá ali, né, intercessão, orando, porque querendo ou Amém. não, eu falo que se o Senhor levantou eles como um casal de pastores, como levantaram vocês, como levantaram a filha da senhora e o genro, que é o como que é o nome dele? É o Felipe, Felipe. isso, querido. Lá de Primavera, né. Uhum. sim, Então assim, se Deus ele levantou como pastores, é porque ele tem propósito. sim, Uau. Entendeu? Então, assim, quem somos nós para querer falar de um pastor, de uma pastora, certo? é, Então, assim, se Deus levantou é porque ele tem propósito, então a gente tem que obedecer. é, Obedecer, mesmo assim, em todas as honrar, dificuldades que eu vejo, assim, de verdade, sabe, pastora? Casos que acontecem que a gente escuta também, né? é, E a gente tenta orar e vigiar mesmo. Fala, Senhor, blinda sim, meu coração, É, blinda minha mente, para que eu possa só exatamente. escutar o que o Senhor quer que eu escuto, é, né? Então, assim, se vocês estão ali hoje, eu vejo assim, eu vejo a renúncia do pastor Hugo, a gente que ali está ali como os líderes, né? Eu e meu Sim. esposo somos líderes, a gente vê o cuidado dele, a gente consegue enxergar o cuidado da pastora Bianca, a gente consegue ver
Na verdade, fala que teve um dia, assim, o pastor Hugo é muito autêntico, né? Ele é. E Gosta aí, dele. me identifico, viu, pastora? Eu me identifico muito. E aí, eu acho que não sei se foi reunião de líderes, de voluntários, ele acabou expondo algumas coisas, né? E eu peguei na mão do Luiz assim, e a gente ficou calado, sabe? Abaixou o olho. O Luiz até mandou mensagem pra ele depois. A gente sente a dor, não tem? Uhum. Então, assim, a gente sabe, quem a gente tá ali acompanhando junto, a gente sabe que não é um Não é mar de fácil, né? rosas, né? Não é. Mas, assim, eu fico muito feliz porque a gente tá vivendo. Eu me coloco no lugar porque, Uau. né, estamos junto. E o que agora que a Lagoinha Várzea Grande está vivendo, né? É, Um ano de Lagoinha, Uau, tá meu aí. Deus. tá chegando. Coração da hora. Feliz por vocês. Me conta como que tá Amém. sendo, assim, eu lembro exatamente quando o pastor Hugo e a pastora Bianca chamaram vocês pra lá, vai pai, vai! Não tem mais Não, idade pra isso, na né? verdade, Cami, assim, eu praticamente não queria, né? E Então, Menos menos eu. ela, entendeu? Então, assim, porque tava tudo muito confortável ali, né? uhum, Óbvio que o ministério não é fácil, mas o ministério ele te traz muita alegria, muita paz, né? E eu estava vivendo ali em Lagoinha, Cuiabá, assim, sabe, algo muito forte, porque eu estava sendo pastor de gerações, pastor de família, justamente fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer, que é cuidar de família. Não uhum, tem, não tem coisa que me traz mais paz, mais alegria. É quando assim a gente se depara diante de casais que às vezes estão como o Destruídos, meu, né? né? Como o meu na conflitos, né? época, né? Conflito, Destruídos. Uhum, destruído a uhum, ponto de separar, de se matarem, na verdade. E de repente você entra ali com uma palavra, você entra com, né, ali com um ensino bíblico, sabe? amém. Você com um direcionamento, Com sabe? Às testemunhos. vezes com testemunho. Eu conto meu Uhum, testemunho aonde eu estou ministrando, sabe? E aí de repente você vê essas pessoas se reconciliarem. Restaurados. E eu já vi é líderes. gratificante, né? Então, isso é que Nossa. nos fortalece, sabe? Uhum, Isso nos fortalece, porque a gente já ministrou assim, a gente já acompanhou casais que estavam a ponto de se separar, com tantas questões, sabe? E hoje essas pessoas são líderes. Líderes de casais. uau, Então, assim, isso é que nos fortalece, sabe? sim. E quando o Hugo me colocou assim, por exemplo, pai, Lagoinha Várzea Grande. Na verdade, eu estava pedindo resposta para Deus, Uhum, porque o GC lá de Várzea Grande, o pessoal de Várzea Grande, um grupo de irmãos de Já Várzea estavam Grande, orando uau. especificamente pelos nomes Sônia e Pastor sim, Sônia. quero. Glória a Deus. São resultados de oração da irmã Ruth. Exatamente. Exatamente. Não, queremos o pastor Oswaldo, a pastora Sônia, eu para com isso. Você para com isso, entendeu? Aí começou o processo, quando o Hugo liberou essa palavra para mim, e eu já sabia que Deus tinha esse propósito, né? Forte. E foi assim, algo assim muito, muito forte, né? Sair da zona de conforto também, né? Saídas onde for. Exatamente, né? E a gente começou ali no shopping, não sei Eu se você lembra, lembro, você eu lembra? já fui lá. Foi uma igreja assim, algo diferente, né? Porque todo Sim. mundo fala assim, gente, como assim uma igreja no shopping? E a gente começou ali no shopping, não foi fácil, o desafio foi Uhum, muito, muito grande, né? uhum. Mas hoje a gente está ali, já vamos aí fazer uma grande festa no dia 12, É. Tô né? lá, hein? Dia 12, claro. Eu vou, hein? Glória a Deus. E assim, os desafios são muito grandes, sabe? Uhum. Mas Deus, ele nos deu uma palavra, Deus é aquele que nos orienta, ele que nos dá visão, que nos dá missão, né? E nós estamos aí. E eu tenho convicção de que vai ser um mover de Deus muito grande ali naquela O cidade. céu vai ficar baixinho. Vai. Já está Né? baixinho, Ai, na verdade. amém! Isso. E, Já está pastor, e baixinho. assim, quais tá sendo os desafios, assim, tipo, de estar agora. Assim, porque antes tinham vários pastores, né? E Sim, Sim, ali vocês são os sêniores, né? Tipo, tá ali sim. de frente, né? Tem esse desafio, não tem? Tem. Como que A a senhora lida com responsabilidade é isso? maior, né? Isso. Que antes a gente podia dividir, compartilhar com outros pastores. E ali, nós, sendo sênior da igreja, eu falo assim, sempre pro pessoal, né? E nós estamos sempre apagando fogo. Porque são muitos desafios, né? É uma cultura muito diferente. É um Uhum. município tão colado de Cuiabá, mas você vê uma cultura assim totalmente Diferente. diferente. Que totalmente coisa, né? diferente, Totalmente. sabe? E implantar um crescimento dentro de uma igreja não é Hum. fácil.
Não é fácil, é muito desafio, a cultura é diferente. Naquela cidade é uma idolatria muito grande. Sério? É Muito muito grande. grande, assim, entendeu? Uma resistência. Tudo que você coloca ali para poder romper, existe muitas barreiras espirituais para ser Frieza, né? destronado, Uma frieza frieza espiritual muito espiritual, grande. Entendi. né. Então, assim, é só por Deus, né, só pela graça de Deus para a gente poder continuar avançando, crescendo, Amém. né. E porque tudo vem da mão dele, tudo é Amém. dele, para ele. Às vezes você aqui fica ansioso, né, não querendo Hum. dormir à noite, fica lá vagando à noite, orando e para lá e para cá. Falei: "Amor, descansa, porque a obra não é sua, a Amém. igreja não é sua, a igreja é de É Deus, e aí ele isso. vai trazer o É crescimento na isso. hora certa, no momento Na certo". verdade, Cami, assim também, se você for olhar a cultura da cidade, a Várzea Grande, eles já taxaram Várzea Grande como uma cidade Feia. feia, uma cidade pobre, uma cidade que vive uma escassez, Meu entendeu? Deus. Mas a gente pode, lá dentro, quando você chega lá, que você faz parte daquela comunidade, que você começa a conhecer a visão, a gente vê que tudo é questão de mentalidade, você entendeu? E Isso é quando, muito de interior, né? É, exatamente, de Eu vim do interior. interior, então tem noção. Aham. Entendeu? Então, assim, a mentalidade das pessoas, que é um desafio para você mudar isso, Uhum. né? Uhum. A cultura, aquela mentalidade de escassez. Então, as pessoas já estão acostumadas com isso. Então, coisa assim, e pequena. quando a gente chegou lá, a visão que a gente tem, assim, né, Aham. sobre Várzea Grande, a, as pessoas, na verdade, né, taxaram Várzea Grande como uma cidade infértil, na verdade, né? Que ela é uma cidade pobre, feia, mas como eu disse, eu vejo como uma terra boa, como Amém. uma cidade boa. E eu creio na transformação. Eu Amém. creio. Estou com muita fé, estou com muita expectativa. O aniversário que tem aí, eu tenho certeza, convicção de que vai ser uma virada de chave. É. Amém. Vai ser uma virada de chave. Amém. Eh, Deus, ele não faz nada sem propósito, e ele Sim. não implantou Lagoinha lá, não nos colocou lá para a gente viver, né, essa mentalidade Escassez, de né? escassez de pequena. Não, Uhum. nós vamos viver um tempo de expansão. Amém. Eu tenho Até porque certeza. nós temos a mente de Cristo, É né. isso. Nós temos a mente de Exatamente. Cristo e nós temos que pensar naquilo que é bom, naquilo que é perfeito, Uhum. naquilo que é puro, nisso Amém. pensai. Nós vamos Nós não pensar. podemos ficar pensando naquilo que não dá certo, mas naquilo que vai dar certo. Amém. É sobre isso. Gente, dá um recadinho aí, falando lá, Lagoinha de Várzea Grande, pessoal. Convidar o pessoal de Cuiabá também, região, né, que nos assiste. Todos convidados, dia 12 de julho, você e sua família têm que estar presente ali no ginásio Adalgisa. Vai ser um mover da Amém. glória do Senhor. E nós aguardamos você, corre no Instagram da nossa igreja Lagoinha Várzea Grande, faça a sua inscrição e convida geral, E né, é pastora? isso. Todo mundo, gente, dia 12, a partir das 19 horas, no sábado, todos vocês convidados. Lagoinha Cuiabá, toda a região, chama todo mundo e vai ser um mover de Deus. Eu não vejo isso, Cami, como apenas uma celebração de aniversário. Eu vejo assim, sabe, um momento do derramar da glória de Deus. Amém. Eu vejo o início de um avivamento na Amém. cidade. E você não pode ficar de fora, pelo amor de Deus. Vamos Amém. embora, Eu todo vou, mundo, chama a Cami. galera e vambora. Não é? Chama todo mundo e vamos Simbora, celebrar. simbora, gente, que honra, viu? O coração se alegra de ter vocês junto comigo. Fala Amém. assim, como é precioso, viu? Poder escutar de pertinho, como é precioso poder caminhar com vocês, estar debaixo da liderança de vocês também, que Sim. o pastor Hugo, né, vocês. Sim, E eu fico muito feliz e honrada por estar fazendo parte da história. Tanto Lagoinha, Cuiabá, Lagoinha e Várzea Grande, nós somos uma, né? sim, E amém. Glória a levando Deus. Cristo, né? Transbordando o que carregamos, né? Amém. Amém. Obrigada de verdade, viu? Nós que agradecemos, né, Eu que pastor? agradeço a oportunidade de estar aqui, né, junto com você e compartilhando isso. Eu tenho Amém. certeza, assim, que será tudo que foi falado, tudo que foi dito aqui, compartilhado, vai gerar vida, Amém. né? Vai gerar cura em alguém que está
Precisando. assistindo, que está precisando, que está ouvindo esse testemunho. Assim, não tem nada a ver com a gente. Eu sei que é o que Deus fez através de nós e em nós, né? Na Tudo é verdade, sobre ele, começando né? de nós, tudo é sobre ele, não tem nada. Então, assim, só gratidão, tá bom? Tamo junto, viu? Um abraço. Obrigada. Vamos aproveitar e dar vamos orar juntos? Vamos. Então Vamos bora. lá. Pastor, se quiser, pode orar, por favor. Vamos orar pelas pessoas que estão passando por esse processo, sabe? Amém. Do Amém. testemunho de vocês, que estão procurando ajuda de alguma forma. Amém. O senhor ora pra gente, pastor? Vamos orar. Vamos Amém. orar. Pai, neste momento, Jesus, nós Sim, nos Jesus. colocamos diante do Senhor. Sim, Ó Deus, Pai. primeiramente como pessoas, como igreja, Sim, como Pai. corpo de Cristo. Sim, Nós sabemos, ó Jesus. Pai, que o Senhor se faz presente neste lugar. Amém, Deus. Nós sabemos, ó Deus, que tudo que foi dito aqui, Em tudo que foi nome de falado, Jesus, Pai, ó Pai. vai gerar vida Sim, na Pai. vida, Senhor. Em Porque a tua nome palavra de fala que onde Jesus, ó está Pai. 2 ou 3, ali o Senhor está, Sim, Pai. Eu meu creio Pai. que o Senhor se faz Em presente nome de aqui. Jesus, Eu ó quero, Pai. Deus, em nome de Jesus, colocar diante do Senhor cada família, cada Em pai, nome de cada Jesus, filho, meu ó Deus, Deus. cada mãe, ó Sim, Deus, Pai. que ouvir, ó Deus, assistir esse Sim, meu Pai. podcast, Em nome tudo de aquilo que Jesus, foi meu dito Deus. aqui, Senhor Jesus, que eles Sim, possam Pai. receber, ó Deus, Aleluia. palavras, Sim, ó Deus, que Deus. cura, que Em libertam, nome que de eles possam Jesus, ó receber do Pai. Senhor, Sim, ó Deus, Pai. tudo aquilo que eles necessitarem, Jesus. Pai, em Sim, nome de Jesus. Jesus. Paizinho, eu não conheço, Sim, ó Deus, Pai. nenhum dos teus Em filhos que nome vão de estar, Jesus, ó meu Deus, Deus. assistindo, Senhor, esse Sim, podcast, mas Pai. o Senhor conhece, o Alcança, Senhor Pai. sabe. Alcança Ó o Deus, que o Senhor possa coração nessa alcançar, tarde, ó Deus, Pai. cada um agora, Sim, Pai, Pai. Em trazendo, nome de Senhor, cura, Jesus. trazendo Sim, Pai. libertação, papai, trazendo Em nome aí, de Senhor Jesus, Jesus, ó Pai. libertação para aqueles que precisam, ó Deus, trazendo unidade nos Em casamentos, nome nos de Jesus, ó relacionamentos, Pai. ó Pai, nos casamentos, ó Pai, que o Senhor venha restaurar de uma vez por toda, Pai, no nome de Jesus. Nós queremos aqui agradecer o Senhor, Deus, porque Sim, eu tenho Pai. a convicção de que o Senhor irá fazer, Paizinho. Nós Aleluia. queremos aqui, ó Deus, já celebrar, porque o que o Senhor vai fazer será, Deus, muito grande e Aleluia, Pai. transformador. Sim, Quero Pai. agradecer a Deus, a vida da Cami, esse Sim. estúdio, ó Deus, a Sim, minha vida, a pastora Jesus. Sônia, que nós possamos cada dia mais avançar, Em ó Deus, na nome de expansão da Jesus. pregação do Evangelho, falar do Sim, amor de Pai. Jesus, Em nome e de nós Jesus. já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Se esse episódio falou com você, curte, comenta, compartilha. Tenho certeza que o Espírito Santo vai mostrar para quem você deve enviar. E até o próximo episódio. Até mais.